Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para irmos até ao Médio Oriente, onde, mais uma vez, palestinianos e israelitas estão em contenda na faixa de Gaza. Dizem alguns analistas que a repetição destes problemas acontece com excesso de coincidência antes de eleições em Israel, como é o caso este mês, ou mais propriamente em setembro, como é o caso este mês anterior às eleições. Como é que tem visto a evolução no terreno, embaixador? Eu não queria ser cínico ao ponto de dizer que já estava surpreendido pela circunstância de Israel não ter aproveitado a oportunidade de uma guerra noutro lugar que convoca as atenções do mundo para algumas ações na faixa de Gaza. É evidente que nós nunca encontramos nesta situação um único culpado. Nós verificamos que a Claro. Jihad Islâmica reagiu àquilo que foi a detenção de um seu chefe na faixa de, Em Jerusalém, se não estou a ver. na margem oriental do Jordão e depois fez os ataques tradicionais em que morrem sempre israelitas e em que a retaliação por parte de Israel acaba por ser muito mais mortífera, dadas as desiguais capacidades que existem e, em particular, dado o terreno em que esta retaliação se faz. A faixa de Gaza, para quem não saiba, é uma das zonas do mundo com maior densidade populacional, é uma zona muito, muito pequena, com 2 milhões e meio, 2,3 de pessoas, que vivem em condições absolutamente miseráveis, com alguma ajuda internacional, mas muito escassa. Até porque proibida, não é? Exatamente, até porque proibida e limitada agora por parte dos Estados Unidos, mais recentemente, o que criou às próprias organizações internacionais de natureza multilateral maiores dificuldades. E como não há um arranjo entre Israel, por um lado, o Hamas, que dirige a faixa de Gaza, temos que ver que a Jihad Islâmica é um produto diferente dentro da faixa de Gaza. E como não há uma autoridade dentro da faixa de Gaza, a autoridade palestiniana que está na margem ocidental do Jordão, e como não há progressos relativamente a um arranjo de tudo isto, a raiva, o ódio, as tensões acumulam-se. E esta Jihad Islâmica, que é muito, enfim, apoiada pelo Irão, ciclicamente tem as suas ações e às vezes combatem em termos de radicalidade o próprio Hamas. Funciona não em conflito, mas em competição, em matéria de competição, na sua atitude anti-Israel. E como o António dizia bem, havendo eleições em Israel, e nós já vamos, creio que, nas quintas eleições em pouco tempo. Em 3 anos, exato. Em 3 anos e tal, já aqui tínhamos falado, lembro-me várias vezes, quer da queda dos governos de Benjamin Netanyahu, quer da criação deste governo, que era um governo anti-Netanyahu, um governo para tirar Netanyahu do poder, um governo que inclusivamente tinha um partido de origem árabe, com ligações árabes, pela primeira vez nesta coligação. Nós verificamos que é sempre fácil e é sempre cómodo para os dirigentes israelitas que vão a eleições mostrarem a sua força contra os palestinianos, porque sabem que isso é popular ao nível da sua capacidade de mobilização de eleitores nas eleições legislativas. E, portanto, estamos em mais um ciclo. Não quer dizer que não tenha havido uma provocação por parte dos palestinianos. O que há é um status quo que é rompido sistematicamente pela circunstância de não haver nenhuma esperança a nível internacional de um qualquer acordo. E há uma questão que é preciso termos consciência no Médio Oriente. A única entidade internacional que tem alguma capacidade de influência na questão do Médio Oriente em termos decisórios são os Estados Unidos. O resto é conversa. A União Europeia é, já o que eu disse uma vez, uma frase como eu aliás li em qualquer sítio, tem sempre o Oscar para o melhor ator secundário no Médio Oriente. Paga as contas, paga as destruições que Israel faz, tenta ser relevante, mas obviamente os Estados Unidos não lhe dão o mínimo de espaço. E são os vários ciclos políticos nos Estados Unidos que determinam a maior ou menor flexibilidade por parte de Israel.
Há líderes israelitas, como é o caso de Netanyahu, que conseguia impor-se naquilo que era a comunidade pró-israelita dentro dos Estados Unidos. Há outros, estes novos líderes têm menos influência, mas apesar de tudo, dependem muito do apoio americano. E dentro dos Estados Unidos, como aliás agora se viu, há dois terrenos internacionais de apoio externo que são cíclicos, que são permanentes. Um é Israel, o segundo é Taiwan. Taiwan menos, mas Israel mais, porque é identitário relativamente a largos setores americanos da ascendência judaica, que têm fortíssimos lobbies, que no passado influenciavam mais o Partido Democrático e menos o Partido Republicano, mas que nos últimos anos, em particular depois da administração George W. Bush digamos, do salto para o Médio Oriente derivado da questão do 11 de setembro, acabaram por se equiparar. Os republicanos e democratas hoje têm mais ou menos uma posição similar. Exato. No passado, os republicanos eram capazes de impor a Israel algumas coisas. Foram os republicanos sempre que conseguiram, no essencial, enfim, com exceções, Bill Clinton também conseguiu. Mas normalmente eram os republicanos que tinham uma linguagem mais dura face aos israelitas e que conseguiam alguns acordos com o Egito, etc. Agora estão os dois mais ou menos equiparados e nós verificamos alguma diferença de linguagem entre, lembra-se da ressentida de Biden a Israel e a frase que teve no sentido de considerar Jerusalém capital de Israel, coisa que Trump considerou, mas que nenhum outro dirigente democrata tinha considerado até Biden, o que significa que estão-se os dois mais ou menos a equiparar. E por isso mesmo o desespero de vez em quando explode e morreram mais, desta vez morreram 44 pessoas. Nós temos que perceber que em 2000, já esquecemos, mas em 2021 morreram 200 e tal pessoas. Exatamente. Quer dizer, em mais um ataque. Morrem normalmente muitas populações civis, morrem normalmente muitas crianças, porque aquilo são zonas edificadas. Eu conheço fisicamente a faixa de Gaza e, aliás, estava lá na noite em que morreu Yitzhak Rabin e estava a jantar com Mário Soares e com Yasser Arafat nessa mesma noite na faixa de Gaza e os ciclos, a partir daí, foram praticamente imparáveis e até agora não se vê que haja possibilidade de qualquer entendimento. Pegando na frase que o embaixador disse no início desta conversa, de facto as duas partes parecem ter culpas. Recordo que há um ano, talvez há um pouco mais de um ano, chegámos a debater aqui a questão das eleições na Palestina, eleições que não aconteceram porque Israel se intrometeu. Israel intrometeu-se porque havia a expectativa de que o Hamas viesse a ganhar as eleições gerais e que a autoridade palestiniana as perderia. O certo é que passou um ano e já ninguém se lembra de que é suposto haver eleições na Palestina. É verdade, e há eleições em Israel, mas não há Exatamente. eleições na Palestina. E Mohamed Abbas tem vindo a atrasar a determinação de datas para as eleições na Palestina, o que de certa maneira também, perante o mundo, em particular perante o mundo ocidental, que é aquele que no fundo acaba por ter alguns setores ocidentais acabam por ter uma certa simpatia pela questão palestina, que é de facto trágica e dramática no plano internacional, mas obviamente que um comportamento de um líder palestino que não leva à prática digamos, a legitimação eleitoral, isso acaba por debilitar a própria imagem da Abbas, e isso não é sem consequências para aquilo que é o seu prestígio internacional e a capacidade de mobilizar forças em função do seu terreno. Mas é evidente que aí a Abbas joga também com a ideia de que tem medo que o Hamas faça aquilo que fez em Gaza e que consiga, digamos, dar um salto em frente. A base está um bocadinho como estava Yasser Arafat numa certa altura, que era prisioneiro da rua, prisioneiro daquilo que era o movimento da rua, Claro. sabendo e inclusivamente, mas tem apesar de tudo sido capaz de alguns acordos de natureza pontual, muito mais moderados do que Arafat. Arafat, quando estava para assinar algumas coisas, depois não ia à prática com o tal medo da rua. E então dizia-se aquela frase histórica que é: Arafat não perde uma oportunidade para perder uma oportunidade. Mas, de facto, em Gaza e na Palestina em geral, as oportunidades não são muitas.
Claro. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.